Muito interessante esse efeito associado à equação de Bernoulli. Mas recapitulando, também tem outra explicação associada a algum fato do nosso dia a dia com a equação de Bernoulli, tendo presente as grandezas físicas. Por exemplo, na hora de soprar sobre uma folhinha de papel, observa-se que eleva-se. Mas por quê? Porque o fluxo de ar na parte superior faz com que haja uma diminuição de pressão, que na parte inferior é atmosférica e na parte superior tem essa diminuição associada ao escoamento dessa massa de ar, desse fluido que viaja a uma dada velocidade. Mas é o princípio por trás das asas das aves, que na hora de fazer um biomimetismo, usando os fatos observáveis da natureza para reproduzi-los e ter máquinas ou maquinária, uma asa de um avião tem um perfil muito parecido à asa de uma ave, permite ter um escoamento mais rápido na parte superior que a parte inferior, e por ser mais rápido, aparentemente haveria menos pressão na parte superior e maior pressão na inferior. Isso faz que sobre essa superfície de asa grande existe uma força para cima chamada de sustentação do avião. Mas também poderíamos aplicá-la para veleiros que cruzaram os mares e conquistaram outras terras, pois não necessariamente o vento tem que bater de trás para frente, mas poderia ser uma orientação diferente. Orientando a vela, poderia aproveitar-se justamente essa diferença de pressão dinâmica para ter uma componente da força sobre essa superfície grande da vela que seja capaz de impulsioná-la para a direção desejada. O mesmo acontece com as hélices de uma turbina eólica. O mesmo acontece com esse animal tão interessante que tem sua toca, mas tem uma abertura de maior altura e uma abertura de mais rasa ao chão. E quanto mais alta esteja, a tendência natural é que o gás, nesse caso o ar, escoe mais rápido. Por isso que o cão da pradeira, que é um mamífero, necessita um ciclo natural de circulação de ar para se resfriar e não morrer como qualquer mamífero com o seu calor interno. Mas também é o princípio por trás de usar chaminés. Na hora de fazer um churrasco, espera-se que essa chaminé jogue a fumaça e não fique a fumaça dentro de casa. Mas também poderia usar-se para um aerógrafo, que seria esse dispositivo para fazer escrita com borrifar uma tinta, ou usar esse pote, essa lata, para pintar por completo, mediante um compressor, um jato de ar a uma altíssima velocidade e pulverizar ou borrifar a tinta e pintar um portão. Muito usado no dia a dia por facilidade de tempo, porque é super rápido para pintar. Outra aplicação da equação de Bernoulli seria o efeito Venturi. Muito interessante, pois você consegue determinar, mediante essa tubulação, com essas características geométricas, a mesma altura, mas simplesmente com uma diminuição da sua área, conseguiria determinar-se mediante um manômetro de água, muito simples como se observa nessa imagem, a diferença de pressão que há nessa abertura a outra abertura. Se o fluido escoa mais rápido, menos pressão haverá. E esse manômetro registra essa informação em virtude da diferença das alturas dos meniscos desse fluido concorrente. A diferença de pressão estaria associada com a coluna do fluido, que é a mais à direita em relação à esquerda. Independente do fluido escoar de direita para esquerda ou esquerda para direita, sempre haverá nessa redução da tubulação uma diminuição de pressão. E esse é o princípio por trás de poder usar essas tubulações com diminuições de área, que às vezes na literatura se conhece como um bypass,
que justamente reduz-se e, portanto, determina-se a pressão que há nessa região em relação à pressão na região normal da tubulação, e de ter essa informação que não é igual, essa diferença de pressão, haveria chance de determinar a velocidade do fluido? É uma grande pergunta. E para responder essa pergunta, vamos analisar que tem-se a informação das áreas, que tem-se a informação do líquido que estaria aqui, compondo o manômetro, supondo que fosse água com corante, ou mercúrio, ou glicerina, ou qualquer outro líquido, mas que há uma diferença da altura dos seus meniscos, equivalente a essa informação visualizada pictoricamente com essas flechas. Ou seja, que se formos aplicar a equação de Bernoulli, o fluido escoa, mas permanece à mesma altura. Portanto, não poderíamos fazer uso, ou poderíamos, mas não é necessário, fazer uso do termo associado à pressão da estática dos fluidos, a uma dada profundidade. Simplesmente a pressão que existe e a pressão dinâmica na cavidade 1. E na cavidade 2, com uma pressão diferente e uma velocidade diferente. A pergunta é, qual é a velocidade do fluido? Ou seja, na cavidade 1, poderíamos expressar as diferenças de pressões em relação às diferenças dos quadrados das velocidades, dos termos dinâmicos das pressões. Isso implicaria que essa informação tem seu conhecimento. Sabe-se quanto vale a diferença de pressão vinculada com esse manômetro e, portanto, o manômetro feito com algum líquido que tem essa coloração vermelha, caracterizado com uma dada densidade, conhece-se a gravidade e conhece-se a diferença de altura, portanto, conheceria-se a pressão hidrostática ou estática do fluido a essa profundidade, que equivalerá à diferença de pressão que há na cavidade 1 em relação à cavidade 2. Enquanto à direita, como resolver duas incógnitas diferentes? Que complicado! Mas sabe-se que o fluxo deve ser conservado se o fluido é incompressível. Em outras palavras, o escoamento que acontecer na cavidade de área 1 conservaria-se para um escoamento diferente com uma cavidade diferente. Isso implicaria que uma incógnita poderia ser expressa em função da outra incógnita, tendo presente a razão entre as áreas. De conhecer essa informação, poderia usar-se a velocidade 2 para ser substituída e expressando-a em relação à própria velocidade 1. Que interessante! Ou seja, que se ambos termos têm velocidade 1, podemos deixar velocidade 1 ao quadrado em evidência. Só que o primeiro termo tem a razão entre as áreas e o segundo termo é idêntico a esse, em evidência, mas com sinal negativo. Se conhecemos a densidade do líquido usado no manômetro, a diferença de altura entre os meniscos da água, conhece-se o valor da gravidade onde se faz a experimentação, conhece-se a densidade do fluido que esteja a escoar, por isso que tem um sinal diferente, um símbolo diferente, algum traço diferente para serem fluidos diferentes, qual deverá ser a velocidade com a qual esse fluido escoará? Para responder essa pergunta, bastaria, basicamente, isolar a velocidade 1 de toda essa expressão, pois já conhecem-se também as características geométricas do próprio tubo de escoamento, do efeito Venturi. Mas do efeito Venturi sendo uma aplicação da equação de Bernoulli, vamos analisar outra aplicação da equação de Bernoulli. É o que se chama como efeito Magnus, no qual uma bola lançada ao ar interage com o ar simplesmente até frear. Mas se essa bola pudesse ter orientações dos movimentos de rotação em relação ao movimento no ar, teria regiões, ou melhor dito, metade da bola no hemisfério inferior, girando muito mais rápido que no hemisfério superior. Aparentemente, o movimento relativo da massa de ar escoaria mais rápido na parte inferior que a superior, permitiria ter um acréscimo de pressão, ou uma diminuição de pressão associada ao efeito dinâmico, e essa diminuição de pressão no sentido contrário, se a bola girar no sentido contrário. Mas para que serve aquilo? Basicamente, é a única forma de interagir o corpo lançado com o meio no qual foi lançado, assim como as bolas de sinuca interagem com o pano da mesa. Nesse caso, as bolas lançadas ao ar interagem com o ar, fazendo
em relação a esse giro, regiões de maior pressão orientando-se no ar. Por isso que, no ano de 1997, um jogador fez um gol que parecia impossível. It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. Starts way wide of the goal. That's 2-3 yards wide and just clips the inside of the post. That is quite a magnificent free kick. I'm not so sure we'll see one better than that. Muito bonito. Vamos com outra aplicação da equação de Bernoulli que estaria vinculado com um efeito de Henry Coanda. A pronúncia é diferente porque é romeno, mas é mais ou menos Coanda. Um fluido curva-se em relação ao objeto que esteja por escoar. Nesse caso, um jato de água assume o formato do fluido que esteja aí nas suas vizinhanças. Isso que explicaria por que resulta tão complicado na prática poder jogar o café de uma xícara para outra sem derramar café. Porque uma colher de água poderia ficar grudada quando tens um jato de água com uma boa velocidade. Porque justamente a massa de água gruda-se e essa diminuição ou melhor dito, esse escoamento do fluido faz que haja uma diminuição de pressão aparente e esse objeto tenda a grudar-se. Muito interessante. Sem contato mecânico algum de umas pinças ou uma ferramenta, você consegue levar algum objeto a uma dada distância. Vamos com outra aplicação da equação de Bernoulli, mas nesse caso com o fluxo em um reservatório, num tanque. Alguém tem alguma piscina, faz um furinho, começa a esvaziar a piscina e qual deverá ser a velocidade de saída desse jato de água, sabendo que está a uma profundidade y1 e o nível da água está a uma altura y2? Para isso, poderíamos aplicar a equação de Bernoulli, sabendo que o jato de água sai à atmosfera e o tanque está aberto, experimentando a pressão atmosférica. Ou seja, que a pressão que existe no ponto 1 é basicamente atmosférica, mas está a uma profundidade y1 e estará a escoar com uma velocidade v1. Seriam os três termos da equação de Bernoulli. Mas no ponto 2, poderíamos dizer que também está aberto a pressão atmosférica, uma altura y2, e estaria a escoar com uma velocidade, ou seja, estaria a diminuir o nível da água aos poucos, uma velocidade que, por nossa intuição, sabemos que é menor que a velocidade de saída dos jatos de água desse reservatório. Simplificando a pressão atmosférica, pois ambos os termos expressam a mesma informação na equivalência e, portanto, a velocidade de saída resultará independente de quanta pressão atmosférica haja, porque esse objeto experimenta a mesma pressão que o jato que sai. Mas também, se pudéssemos isolar a velocidade 1, passando o termo de diferença de pressão para a direita, trocando seu sinal, teria-se que, ainda assim, a equivalência tem algo por ser simplificado um pouquinho. Poderíamos simplificar as densidades, independente do fluido a ser analisado, mas que escoe laminarmente e que não tenha viscosidade. Podemos simplificar essa informação e, multiplicando toda a equivalência vezes 2, teria-se que a velocidade de saída ao quadrado expressa-se em relação à velocidade do nível da água, mas um termo vinculado a diferenças de pressão, considerando que a altura para baixo é negativa, ou seja, um termo implicando que haja um acréscimo de velocidade. Em outras palavras, essa equação muito conhecida, associada à experimentação do evangelista Torricelli, um dos pupilos de Galileu Galilei, mostrando que, dependendo da altura, o jato de água saía mais rápido ou poderia alcançar uma maior distância horizontal. Na prática, podemos fazê-lo com uma garrafa PET, sem ter esse esquema tão bonito, um jato de água ou controlado com esse registro, mas que o nível da água seja constante. Isso implicaria que as velocidades de saída também sejam constantes e que os furos sejam não tão pequenos para que borrifem na água, pelo menos que escoem de maneira laminar. Seria o idealizado.